Tenhamos em mente que a bondade não teve começo. Você entende isso? A bondade não teve começo porque Deus é eterno e Ele é bom no sentido mais pleno. Mas bastou um anjo inventar o pecado. Um anjo inventou o pecado. E bastou um ser humano para destruir o mundo. E bastou apenas um pecado. É incrível, não é? O que um pecado pode fazer. E pessoas que pensam que o pecado não nos manterá fora do reino dos céus. Quantas vezes ouvi que enquanto você tiver um relacionamento com Jesus, você será salvo. Sempre que ouvirem isso, irmãos e irmãs, pensem no que isso realmente implica. Pecado não é o problema. O pecado não é o problema. Quero que você saiba que o pecado sempre foi o problema. Um pecado expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Não 1000 pecados, nem mesmo 10 ou 20 pecados. Um pecado. Um pecado manteve Moisés fora da terra prometida. Que exemplo! Um homem piedoso, mas um pecado o manteve fora da terra prometida. E eu quero que você saiba que um pecado não perdoado, um pecado não vencido pelo poder de Jesus Cristo, é claro, manterá você fora do céu e da eternidade. É assim que o pecado mortal é. Não é algo pequeno. Ah, é só um pecadinho ou uma mentirinha branca. Ou você sabe como continuamos e nos desculpamos. Eu não machuquei ninguém. Eu quero te dizer, você está ferindo Cristo de novo. É o que a Escritura diz. Não pense que você não está machucando ninguém com um, entre aspas, pequeno pecado. Pode não ser estupro, assassinato, roubo ou alguns dos pecados mais grosseiros. Mas eu quero te dizer, são pessoas puras que irão para o céu. Elas serão aquelas que estão cheias do Espírito Santo. E o Espírito Santo não pode residir em seu templo corporal, se você continuar em pecado. Não importa qual seja esse pecado. Mas antes de prosseguir, deixe-me deixar claro que tentação não é pecado. Algumas pessoas vieram até mim, não muitas, mas eu já. Uma jovem senhora, ela disse: eu simplesmente tenho pensamentos terríveis. Não, eu não ousei perguntar a ela o que eram aqueles pensamentos terríveis. E acho que isso não era da minha conta. Era entre ela e seu Criador. Eu disse: bem, quantas vezes você segue esses pensamentos? Ela ficou chocada. Eu nunca teria feito isso. Você sabe, a tentação se torna pecado quando fazemos algo seguindo essa tentação. Ou falar essa tentação. Eu tenho que chegar até ele. Eu tenho que colocá-lo de volta em seu lugar. Você sabe, esse tipo de coisa. Eu lhe digo, esse não é o jeito de Cristo. Ou se você eventualmente permitir esse pecado, em vez de dizer: Senhor, dá-me a vitória, por favor, pense nisso. Nunca fique no mesmo lugar onde você teve uma tentação. É possível. Apenas se afaste dela, sabe? E não olhe naquela direção, ou seja lá o que for. Seja qual for a tentação que vem. E começo a descobrir que, se sou tentado em qualquer coisa, eu simplesmente começo a citar as Escrituras, ou publicamente ou em minha mente. E eu nem me preocupo com qual dos textos eu tenho. Eu apenas mantenho e eventualmente isso se foi. Veja, Satanás não pode continuar a tentá-lo quando você está trazendo as grandes promessas de Deus ou as palavras da Sagrada Escritura. Você apenas continua dizendo: não diga, bem, qual é a próxima boa? Apenas continue e continue e continue. Espero que todos vocês saibam que muitos textos que você pode continuar e continuar e continuar. A palavra de Deus pode expulsar da sua mente qualquer um dos piores pecados. Quero dizer, todos nós fomos tentados em nossa mente. Todos foram tentados. Jesus foi tentado. Ele alguma vez pecou? Você percebe que ele provavelmente teve uma das piores tentações possíveis. Talvez o pior tipo de tentação que você poderia ter para se curvar e adorar o arqui-enganador. Você consegue imaginar algo pior do que se curvar e adorar Satanás? Que pecado terrível seria esse?
Mas ele não pecou. O que ele fez? Afasta-te de mim, Satanás. Essa é a resposta. Está escrito: o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele tinha a palavra de Deus para dar as respostas, porque ele era uma palavra viva. A propósito, nós também deveríamos ser palavras vivas, porque temos Cristo em nossos corações e vidas. E então não pense que tentação é pecado, mesmo a pior tentação. Mas você tem que fazer algo imediatamente. E isso é trazer a vida de Jesus para nossas mentes. Podemos cair em tentação. O que isso significa? Isso é realmente pecar. Quando a Bíblia diz não nos deixeis cair em tentação, ou oramos não nos deixeis cair em tentação, significa cair em tentação e pecar. E também a Escritura, Marcos 14:38, Jesus advertiu os discípulos para não entrarem em tentação. Então é como se a tentação viesse, e se entrarmos e avançarmos nele, estamos pecando. As ações, e isso deveria ser um hábito que, se não desenvolvemos agora, é algo que devemos buscar fazer toda vez que formos tentados. Comece a orar ou citar textos das Escrituras. Sabe, já ouvi pessoas dizendo: bem, você não sabe o quão severamente eu já fui tentado. Mas o que a Bíblia diz: não veio sobre vós tentação, senão humana. Ninguém é tentado além do que outros foram tentados. E qualquer um dos santos mais maravilhosos que você pudesse conhecer neste planeta, teria que lhe dizer que eles tiveram que lutar contra as mais ferozes batalhas. Lembro-me de dizer ao pastor Pearson, eu disse: você não sabe a inspiração que você tem sido para mim? E que bênção! E você sabe qual foi a resposta dele para mim? Colin, somente Deus. O pastor Pearson sabe das batalhas terríveis que tive na minha vida. Agora, honestamente, falar com o pastor Pearson foi como falar com um santo dos santos para mim. Eu nunca o ouvi dizer uma palavra ruim sobre ninguém. Não o ouvi demonstrar qualquer ressentimento por ninguém, e ele tinha bons motivos para isso. Mas eu não pensei nisso. Um homem piedoso como aquele homem, as tentações foram muito severas. Satanás vai tentar ao máximo e fazer o maior esforço para fazer você cair. E só porque você está sendo severamente tentado, não significa que Deus o abandonou. Pode significar simplesmente que Deus está permitindo que Satanás tente você ainda mais, para ver se você ainda pode resistir, para testá-lo ainda mais, para purificá-lo e refiná-lo para o reino dos céus. Isso não significa que você caiu. Às vezes sei que desde meu batismo houve momentos em que caí em pecado. Oh, como sou grato por Pedro João. Se alguém pecar, nós temos advogado com o Pai Jesus Cristo o justo. Como Satanás se alegra quando caímos novamente em pecado. Mas não chegue ao ponto em que você diz que não vale a pena tentar. Já me disseram isso, não adianta. Mas temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham. Para o quê? Ao arrependimento. Não há desculpa para o pecado. Não diga ao Senhor: bem, eu fui um pouco fraco. Alguém já tentou lhe dar uma desculpa para alguma coisa? Mas você pode dizer: mas não é genuíno. Até um humano pode. Mas quando você vai e faça a confissão. Você não tenta se desculpar. Não há desculpa, diz a Bíblia, para o pecado. Não há desculpa para o pecado. Tudo bem. A propósito, quando chegarmos ao final deste sermão, vou sugerir o último pecado que cada um de nós abandona. Acredito que há um pecado que é o nosso último pecado. E é o mesmo pecado para todos nós. Agora vou lhe dar meu apoio bíblico para isso. Você conhece a Bíblia? Salmos 4:4. Vamos abrir a Bíblia. Salmos 4:4. Se não estou abrindo a Bíblia, não estou pregando. São apenas minhas palavras. A menos que eu as esteja citando, é claro, palavra por palavra.
É um texto interessante. Salmos 4:4. Não o ouvimos com frequência. Pelo menos eu não. Fico admirado com isso. Não peques. Isso é uma ordem, não é? Isso é uma ordem. Não é uma sugestão. Está no modo imperativo. Aquelas situações de comando. Mas é claro, não peques. Claro, João 8:11, o que isso diz? Vamos lá. É um texto muito conhecido, muito conhecido. Ela disse, nenhum homem, Senhor. Jesus disse a ela, nem eu te condeno. Qual é o mandamento novamente? Vai e não peques mais. E 1 Coríntios 15:34. 1 Coríntios 15:34. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Então temos no Antigo Testamento, nas palavras de Jesus e nas palavras de Paulo, não peques mais. Um texto interessante é 1 João 3:9. O que ele diz? Você chegou ao ponto em que não pode mais pecar? Isso não quer dizer, tenho certeza, que Deus protegeu você de qualquer outra tentação. Mas não podemos nos levar ao pecado. Não podemos mais desonrar a Deus com nossos pecados. É isso que Deus está procurando. Sabe, quando você olha para os 144 mil, as pessoas tentam argumentar que esse é um número simbólico. Acredito que é impossível ser um número simbólico se você seguir os livros proféticos. Os números são sempre literais nos livros proféticos, mas elas estão sempre associadas a um símbolo. Você passa por Daniel, você passa por Apocalipse, e você terá 7 estrelas, mas as 7 são literais. Mas e as estrelas? Quem são elas? São os anjos ou os castiçais? São as igrejas? Sim, 7 igrejas. Ou você volta ao Antigo Testamento, você tem 2.300 dias. Sim, 2.300. Mas dias são simbólicos de anos. Você vai encontrar isso em todo lugar. Ou 10 chifres. Os chifres são simbólicos, mas há 10 reinos. Então você tem todas essas situações, veja. É isso que encontramos. E você passa por isso, você vai encontrar. Eu passo por isso com muito mais detalhes no livro que trata de com os 3 anjos dos 144 mil, a grande multidão e o fim dos tempos. Então esse livro traz isso muito claramente. Mas eu lhe digo, para sermos perfeitamente unidos, temos que ser perfeitamente puros. Temos que estar livres do pecado. Não podemos ser ou ameaçado, ou subornado, ou de qualquer outra forma, pecar quando estamos totalmente rendidos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe o texto, 2 Coríntios 5:17. Vamos pegar o livro, Bíblia, 2 Coríntios 5:17, texto muito forte. Portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Todas as coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Chegamos a esta questão àqueles que dizem que a salvação está em Cristo. A Bíblia fala comumente sobre nós em Cristo, mas também fala sobre estarmos em Cristo e Cristo em nós, em ambos os sentidos. Havia um pastor adventista muito famoso que ia por todo o mundo, não só pela América do Norte, mas pelo mundo. E ele sempre pregava sobre o motivo em Cristo. Alguns de vocês podem tê-lo ouvido pregar no motivo de Cristo. Não sei por que temos que colocar o motivo, não o vejo na Bíblia. Mas em todo caso, e ele estava por aí dando todos esses sermões. O que ele realmente quis dizer? Quando ele disse em Cristo, ele quis dizer justificação, somente salvação. É isso que ele está ensinando, o que falamos aqui hoje. Apenas uma maneira teológica agradável de colocar isso. Tivemos reuniões com essas pessoas e no segundo ele estava lá. Eu te digo, quando lhe fizemos perguntas diretas, ele não tinha as respostas. Muito suave como apresentador. Mas quando lhe fizemos perguntas difíceis, olha, por que não falar sobre Cristo em você, a esperança da glória? Mas de fato voltamos ao capítulo 15 de João. Qual é a parábola ali no capítulo 15 de João? Uma parábola muito comum, muito conhecida. A videira e o ramo. Tudo bem, eu quero te fazer uma pergunta.
A videira está no ramo, ou o ramo na videira, ou ambos estão um no outro? Eles estão um no outro. Eles estão um no outro, não estão? Porém, se você cortar o ramo da videira, quem viverá? A videira. E o que acontece com o ramo? Ele morre. Quem é a videira? É Jesus, não é? Jesus é a videira. Nós somos os ramos. Cristo não morre. A videira não morre se você tirar um galho dela. Ela continua crescendo. Mas se você tire o galho, ele se foi. Se deixarmos Cristo, estamos morrendo. Agora é verdade que ele não seca completamente imediatamente. Longe da videira. Se você fosse rapidamente e o enxertasse de volta, ele reviveria. Deus dá para aqueles que foram separados da videira a oportunidade de serem enxertados novamente nela. Que bênção é essa? Se isso não fosse possível, uma vez que nos afastamos de Deus, estaríamos perdidos para a eternidade. Mas nós os colocamos juntos. Então vamos ver como isso é colocado lá no capítulo 15 de João. João, na verdade, fala mais sobre isso do que alguns dos outros escritores da Bíblia. Estou feliz que ele fez isso. Em capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos, que o torna claro. Aquele que permanece em mim e eu nele o mesmo, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês podem fazer o quê? Nada. Vocês acham que se o ramo estiver longe da videira, vocês podem obter uvas? Quero dizer, quantas uvas você obterá se eles forem cortados da videira? Temos que ter a vida fluindo nutrientes da videira. E espiritualmente é disso que todos nós precisamos. E então podemos dar o fruto para a justiça do Senhor. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os homens os ajuntam, lançam no fogo e são queimados. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Tudo bem, então você obtém todas essas coisas muito, muito boas. Textos que nos falam sobre a videira, mas há outros especiais. Voltemos a João 14. Eu estou indo ler 10 e 11. Não crês tu que eu sou o Pai, e o Pai em mim, e as palavras que eu vos digo? Eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim, ele faz a obra. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Por que um pregador iria ao redor do mundo pregando somente Cristo em nós e não nós em Cristo também? Cristo em nós. Porque Cristo em nós e nós em Cristo traz a santificação, pureza de vida. Cristo não pode habitar enquanto estamos pecando. É óbvio, existem muitos textos, mas 1 João aborda isso novamente em sua primeira epístola. E estou lendo do versículo 13 ao 16. E 3 vezes nesses 4 versículos eles estão juntos, muito cuidadosamente colocados juntos. Nisto conhecemos nós, que habitamos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E nós vimos e testificamos que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. Vê como isso continua voltando? E no versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que habita no amor, habita em Deus. E Deus nele. Então não tente separar isso e dizer que tudo o que temos que estar é em Cristo. Cristo nós conhecemos. Temos que ter Cristo em nós. O testemunho vivo em nossa vida, o Salvador vivo. E se temos sua palavra, ela vive em nós para purificar nossos corações e almas. Então Deus espera que tenhamos isso em mente. Quantos de vocês acreditam que o problema é o pecado original?
que somos culpados pelo pecado de Adão. Quantos acreditam que morremos por causa do pecado de Adão? Eu faço. A Bíblia nos diz que a morte passou a todos os homens. Mas então continua dizendo que todos pecaram. Isso é não por causa do pecado original. Agora, na conferência do livro Questões sobre Doutrina, eu estava em um painel. Na verdade, eu estava em 2 painéis. Mas neste painel em particular e nos 2 painéis em que eu estava, eu tive que me levantar com muita força. Mas eu só percebi que estava na quinta-feira, eu sabia que estava na sexta-feira, mas eu só percebi que estava na quinta-feira quando cheguei lá na quarta-feira à tarde, porque naquela noite a conferência inteira estava começando. Logo depois que percebi isso, eu estava caminhando pela trilha, um dos caminhos da Universidade Andrews, e vi um homem chegando que eu sabia que era outro homem que eu não conhecia. Esse outro homem era um teólogo de Loma Linda, que eu só conhecia alguns meses antes, quando estava fazendo uma pesquisa em Loma Linda, nos Estados Unidos, na costa oeste. Estou tentando lembrar. Acho que o seu nome era Larry. Ele também é pastor assistente de meio período na Campus Hill Church. É o melhor que posso fazer por você. Julian é um teólogo lá também. E ele estava na conferência também, mas não era ele. E então eu o entristeci. Larry, que bom ver você. Ele disse, bem, deixe-me apresentar meu amigo, e era Kenneth Samples. Claro, esse nome eu conhecia muito bem, mas alguns de vocês podem não saber quem é Kenneth Samples. Ele era o assistente de Walter Martin. Ele era um dos evangélicos que iria fazer uma palestra lá. Então, quando falei com eles e os cumprimentei, eu disse, percebi que estaremos no mesmo painel amanhã. Eles já tinham percebido isso também. Bem, eu disse, eu olhei para nós 6 naquele painel. Estou cercado. Sim, eles fizeram o que você fez. Eles apenas riram disso porque eu conhecia todos os outros. 2 deles eram evangélicos e os outros 4 poderiam muito bem ter sido, mesmo sendo adventistas. E eu disse, olha, preciso de um pouco de tempo no ar amanhã neste painel. Havia apenas 1h15, o que significava que cada um de nós, se tivéssemos uma quantidade justa e equilibrada, teríamos cerca de 12 minutos e meio para dizer o que queríamos dizer. Não necessariamente de uma vez, mas durante o painel. Eu disse, preciso que vocês, homens, me protejam e me deem um pouco de tempo. Mas o que eu não tinha levado em consideração é que todas as perguntas vieram de cerca de 250 pastores que vieram de toda a América para ouvir. Mas eles tinham o direito, junto com os seminaristas, de enviar todas as perguntas ao painel. Mas como eu era o único nesse sistema de crenças em particular, me fizeram mais perguntas do que qualquer outra pessoa. Bem, individualmente, não estou dizendo no geral. E foi assim, no meio disso, que coloquei minha mão, ao meu lado estava o Dr. George Knight, e coloquei minha mão no ombro de George Knight, e eu disse, George, você se lembra quando você deu os devocionais no Conselho Anual, na Conferência Geral, em 1991? Sim. Você se lembra do que você falou? Eu estava me perguntando se o mestre de cerimônias me impediria, porque esse não era o compromisso que nos foi dado entre os painelistas. Mas ele não fez isso. Então continuei. Bem, ele disse, sobre o que eu falei? Bem, você começou dizendo que comer queijo não é pecado. Houve gargalhadas por toda a capela lá no GC. Todos os funcionários e todos os delegados do Conselho Anual. E então você disse que comer ratos ou cascavéis também não é pecado. E George pulou em mim então. Ele disse, e então eu não disse que adultério não é pecado? Eu disse, você certamente disse. Que coisa chocante de se dizer. E eu disse, então você continuou dizendo que assassinato não é pecado. E você continuou dizendo que roubar não é pecado. Sim, eu provavelmente disse isso porque escrevi isso em um livro. Acho que provavelmente era, eu costumava ser perfeito. Nunca li o livro.
mas acho que provavelmente era o livro em que estava. Mas ele não disse qual era o livro. Bem, eu disse, George, sentado ao meu lado, eu queria que todas as pessoas no auditório ouvissem isso. Eu disse, sentado ao meu lado estava um presidente sul-africano aposentado. Ele nunca tinha ido a um evento da Conferência Geral antes. Obviamente, ele nunca havia sido escolhido daquela divisão para ser delegado em um evento da Conferência Geral. Eu disse, você não sabe o quão chocado ele ficou. Eu podia sentir a vibração de ouvir você dizer isso. Mas ele colocou no quadro um grande pecado e um pouco de pecados. Em outras palavras, ele estava dizendo que a verdadeira questão é o pecado original. O pecado de Adão, não essas pequenas coisas como assassinato, estupro e todos esses tipos de coisas. Eu lhe digo, é incrível o que os teólogos criam. E eles são ouvidos e suas vozes são aceitas. Bem, eu disse, eu o confrontei. Eu disse, 1 João 3,4 não diz, pecados são a transgressão da lei. Diz, pecado é a transgressão da lei. E eu deixei isso bem enfatizado. Eu queria que as pessoas soubessem que você não pode confiar em nada que não venha da palavra de Deus. Se a questão é o pecado original, se esse é o problema, que todos somos culpados pelo pecado de Adão e não pelos nossos próprios pecados, não haveria a palavra pecado como verbo. Seria apenas um substantivo. Não poderia ser algo que você faz. Porque o pecado original é algo que você herda. É um substantivo. Agora, a Bíblia tem pecado como substantivo e tem como verbo. Agora, não está se referindo ao pecado original quando diz pecado como substantivo, mas estamos lidando com seu pecado, nosso pecado e assim por diante. E seja no singular ou no plural, seus pecados separam você do seu Deus. O que fazemos, isso é uma palavra de fazer, isso é um verbo. Não sei como eles inventam essas situações. Não morreremos pelo pecado de Adão. Qual foi o pecado dele a propósito? Não o suficiente para obedecê-lo. Ele não acreditava em Deus. Ele não obedeceu a Deus. Ou poderíamos colocar de outra forma, ele foi desobediente a Deus. Isto é, eu não morrerei pelo seu pecado e você não morrerá pelo meu pecado. Se morrermos, estou falando da eternidade, é por causa do meu pecado. Peço a Deus que isso não será o caso para nenhum de nós aqui, que teremos o poder do divino. Levítico 6, versículo 4. Outro texto que não recebe muita atenção, mas acho que é muito importante. 6, versículo 4. Diz simplesmente, será pois que, como pecou e tornou-se culpado. Quero que você observe, já ouvi pessoas dizerem, não me sinto culpado. Não importa se você se sente culpado ou não. Se você pecar, você é o quê? Você é culpado, é um fato. Porque ele pecou e é culpado. Só porque você diz, um prisioneiro vai perante um juiz, meritíssimo, não me sinto culpado, isso muda o veredito? Não que ele seja um juiz sensato. Se pecamos, somos culpados. E nenhum homem ou mulher culpado estará no reino dos céus. Somente o sangue de Cristo pode ser o mediador para tirar essa culpa. Sabe, eu tive muito lição dolorosa para aprender. Quando eu era presidente do West Indies College na Jamaica, estive numa reunião eleitoral e fiquei absolutamente chocado com a política lamentável que se seguiu.
e a cumplicidade do presidente da divisão. Eu estava com raiva. Fiquei realmente bravo. E eu simplesmente fui e acreditei nesse presidente de divisão e disse a ele que era a coisa mais vergonhosa que eu já tinha visto na questões que eu tinha visto em nossa igreja naquela época. Mas eu podia dizer que a minha não era uma raiva justa. Você pode notar a diferença. Sabe, o vermelho aparece abaixo da gola e você sente aquela queimação no rosto e assim por diante. Mas eu estava do lado certo. Mas você sabe, a Bíblia, você sabe, o Espírito Santo é tão bom para você. Eu estou dentro. Mas Mateus 5 voltou. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar. Não comece a discutir se você é culpado, ou se ele é culpado, ou o que quer que seja. Deixa ali tua oferta diante do altar. Vai e primeiro reconcilia-te com teu irmão, depois entrega a tua oferta. Mas você sabe, eu lutei contra isso. E claro, eu estava deixando a Jamaica de qualquer maneira para ir à consulta no Columbia Union College. E eu não o vi lá. Mas eu o via quando ele vinha aos Estados Unidos para o conselho anual ou o conselho de primavera e assim por diante. Bem, quando nos encontrávamos, nos cumprimentávamos, mas havia uma grande petição. Você pode sentir isso. Você já teve essa experiência? Olá, como vai? É bom ver você de novo, mas você sabe que não é bem assim. Bem, no Conselho Anual de 1974 foi realizado em Loma Linda, Igreja do Campus. Na última noite, o pastor Pearson, como presidente da Conferência Geral, teve um culto de comunhão. E o pastor Pearson fez tal apelo. Ele disse, olha, se há algo entre qualquer um dos irmãos aqui, agora eu acho que ele não sabia de nada sobre essa situação, mas faça o certo. Bem, olhei exatamente para a mesma fileira, mas do outro lado do corredor. Este presidente de divisão. Eu te digo, eu lutei, mas foi culpa dele. Você sabe, aqui estou eu, sou o presidente de uma faculdade sênior, sou um ministro ordenado e estou tentando justificar não ir e consertar isso. Não é terrível? Mas isso não é desculpa, é? Sim, é a natureza humana. Mas alguns de vocês podem ter lutado contra algumas dessas coisas na vida também. E então eu voltei para o meu hotel, sabendo que logo pela manhã um motorista viria de carro para me levar e a outros que ele pudesse encaixar mais ou menos no mesmo horário para o aeroporto, com os aviões partindo. Eu fui para a cama, sabe, eu não conseguia dormir. Não havia como. 3 horas depois eu estava me revirando na cama e já era bem tarde quando fui para a cama. Bem, no final, saí da cama, ajoelhei-me e prometi ao Senhor que a primeira coisa que faria pela manhã, eu tentaria entrar em contato com Ele. Eu não sabia em qual hotel ele estava. Eu sabia que ele não estava naquele em que eu estava. Então eu acordei cedo de manhã e fiquei ligando para esse hotel, e esse hotel no livro, sabe, na região, não, nenhum nome assim, nenhum nome aqui, sabe como é? E de repente, sim, ele está aqui. Aqui está o número dele. Estou prestes a ligar para ele e de repente me chamaram para ir para o aeroporto. Eu sabia que tinha que ir, mas eu sabia que tinha muito tempo, porque mesmo que eu estivesse indo para um voo,
Eu era um dos últimos que iriam embora, os que estavam naquele carro. Então, assim que fiz o check-in, foi exatamente isso que fiz. Liguei para ele e, felizmente, pela graça de Deus, ele estava lá. Não dei desculpas. Eu disse: pastor, fiquei muito convicto da maneira como o tratei há 2 anos. Na Jamaica. Quero me desculpar. Eu não disse nada a ele: bem, você precisa se desculpar. Não é esse o ponto, não é o jeito. Mas eu te digo isto. E ele foi gentil e me agradeceu. E assim por diante. Sempre que nos encontrávamos novamente, havia uma amizade genuína, amizade cristã. Aquele homem está descansando no túmulo hoje. Sou muito grato, mas Deus foi paciente comigo. Esse único pecado poderia ter me mantido fora do reino. O pecado é mortal. Como eu digo novamente, um pecado tirou Adão do paraíso e Moisés não entrou na terra prometida por causa de um pecado. Olhem, irmãos e irmãs, não vamos tentar discutir esses pontos. É muito importante para nós percebermos o que é pecado. Olha, eu acredito que nosso corpo responde negativamente ao pecado. Agora, não posso provar tudo para você, mas você sabe o que é um teste de polígrafo ou um teste de detector de mentiras. Agora, eles colocam todos os eletrodos sobre você e assim por diante. Agora, houve pessoas que conseguiram passar em um teste de polígrafo. Não muitas. Não sei o que são, se são mentirosos, patológicos ou o que é. Mas eu digo a vocês, aqueles de nós que não são esse tipo de pessoa, vamos reagir de forma muito negativa quando fizermos algo errado. E isso faz algo negativo ao nosso corpo. Quando eu era um estudante de pós-graduação na Universidade de Sydney e estava fazendo testes, decidi fazer algo por conta própria. Não acho que meu professor ficaria muito feliz em me ver fazendo isso sem que ele soubesse, mas de qualquer forma ele poderia ter dito não para mim. Mas eventualmente consegui que 10 alunos de graduação viessem e fizessem esses testes, um de cada vez, é claro. Eu apenas coloquei eletrodos em 2 dedos deles e os conectei a um monitor para ver o que aconteceria. Resposta galvânica da pele. Eu também tinha papel vegetal lá para que eu pudesse rasgá-lo se achasse que havia alguma ambiguidade no monitor. Eu não precisava fazer isso. Mas eu fiz cada uma dessas 10, uma de cada vez, 10 perguntas. Então eu tinha 100 respostas no final. Fiz as perguntas mais inocentes. Nada emotivo ou privado. Eu perguntei a eles: qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Em que subúrbio de Sydney você mora? Etc, etc. Eu disse a eles: vou fazer 10 perguntas. Quero que respondam algumas delas corretamente e outras incorretamente. Eu não disse para mentirem ou tentarem me enganar ou algo assim. Quero ver quais foram os resultados. Este não foi um teste de polígrafo completo, embora tenha muitos resultados semelhantes. Qual o seu nome? Você pode dizer Bob Smith, digamos, e eu estou observando. Ele está apenas cambaleando como sempre. Eu sabia que o nome dele era Bob Smith. Quantos anos você tem? 19. E por cerca de 1 ou 2 segundos, eu sabia que ele não tinha 19 anos. Não sabia quantos anos ele tinha.
Não cometi um erro sequer naqueles 100. O corpo estava reagindo. O sistema neural estava sendo deprimido toda vez que eles diziam algo que não era preciso. Não sei qual era o caráter desses jovens, mas de qualquer forma, todos, nem um pouco ambivalente. Eu lhe digo, o pecado é destrutivo. Tudo bem, agora eu quero chegar a uma conclusão muito rápida. Salmos 51 de Davi. Confissão. Vamos ver se conseguimos algumas das lições. Você pode até conseguir mais do que eu consegui. Mas o que podemos fazer quando pecamos? Então vamos começar com o versículo 3. Salmos 51, versículo 3. Ele pediu por purificação e purificação completa, e assim por diante, e limpeza. E então ele diz, pois reconheço minha transgressão. Essa é a primeira coisa que temos que fazer. Temos que reconhecer nosso pecado ou nossa transgressão. Se não fizermos isso, nunca nos arrependeremos. Temos que reconhecer isso. E então, se você chegar ao versículo 4, ele reconheceu que não apenas pecou ao matar um homem, ou ao mandar matar um homem em batalha, e é claro que ele é adúltero, mas ele pecou contra Deus. Todo pecado é contra Deus, não importa que tipo de pecado seja. É contra o Deus do céu. É por isso que não temos que confessar somente aqueles que de alguma forma machucamos, mas temos que confessar a Deus por meio de Jesus. Versículo 10. Essa transformação, essa santificação, essa limpeza me criou um quê? Isso significa que temos um coração sujo quando pecamos. E agora temos que pedir a Deus, por meio de Jesus, que crie esse novo coração, esse coração limpo. E então, pedimos a alegria. E a alegria da salvação de Deus. Só então. E no versículo 15, nós o louvamos pelo que Ele fez por nós. Ah, eu lhe digo, é isso que estamos procurando. Tudo bem, agora eu quero chegar ao último ponto, a coisa final. Obviamente não é assassinato. Embora se você odeia alguém, você mata. Não é isso que a Bíblia diz? Não é necessariamente roubo ou adultério ou qualquer um desses pecados grosseiros. Vamos para o capítulo 14 do Apocalipse. Apocalipse 14, versículo 5. Falando sobre os 144 mil. E na boca deles foi encontrado o quê? Nenhum engano. Quero que você sublinhe isso. Diz, pois eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Quantos pecados ele coloca lá? Não há engano em suas bocas. Interessante. E como eles não têm engano na boca, o que você percebe? Eles não têm culpa. O coração está limpo. Não faz muitos meses que comecei a refletir sobre isso. Quer dizer, eu já li isso quantas vezes você pode imaginar. Mas porque apenas um pecado é mencionado e diz, se não há engano em sua boca,
Você está pronto para o céu. Você não tem culpa diante de Deus, o juiz do universo. Bem, vamos para 1 Pedro 2. A escrita de Pedro, e você sabe, existem palavras gerais que abrangem tudo das coisas ruins que fazemos. Você sabe, você recebe pecado. Esse é um termo muito geral, não é? Não é específico para nenhum. Se você disser pequei, não saberei que pecado é esse. Sabe, há pecados específicos, não é mesmo? Que se enquadram na rubrica de pecado. Ou iniquidade, esse é outro desses termos gerais. E há transgressão, esses termos mais gerais. E aqui temos pecado, e então apenas um pecado específico é mencionado. 1 Pedro 2, versículos 21 e 22. Pois para isso mesmo fostes chamados. Porque também Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Ele não cometeu pecado algum. Mas não parou por aí, nem foi encontrado engano em sua boca. Pecado, a categoria ampla, mas apenas um pecado, o mesmo que encontramos mencionado em Apocalipse 14, 4. Isso é interessante, não é? Você tem um termo geral. Se você for até Sofonias, não verá a palavra engano, mas verá porque eu falo sobre isso. Sofonias, capítulo 3, versículo 13. Bem no final do Antigo Testamento, o remanescente de Israel. Quem são os remanescentes de Israel? Quem é o remanescente de Israel? Eles são as pessoas boas ou as pessoas más? Eles são os justos, não são? Então estamos falando do melhor dos melhores. O remanescente de Israel não fará iniquidade. Há um termo geral novamente. Mas qual é a próxima palavra? Nem fala mentiras, nem se achará língua enganosa na sua boca. Novamente, há apenas um tipo de pecado, o pecado enganoso. A astúcia é enganosa, não é? Quando você usa astúcia, você está usando engano. Isso é uma forma de mentira. Também o encontramos nos Salmos. Salmos 36, 3. Palavras diferentes, mas o mesmo impacto. 34, 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem. Este é o capítulo 34, versículo 13. Salmos 34, 13. Vou ler novamente. Guarda a tua língua do mal. Esse é um termo geral. Mal, não é? E teus lábios de falarem engano. Só existe um tipo de pecado. Pecado específico. E se você chegar ao capítulo 32 dos Salmos, 2º Salmo, versículos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem, há duas categorias gerais, transgressão e pecado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, outro termo geral. E em cujo espírito não há engano. Novamente, apenas um específico. Comecei a ficar surpreso quando li isso. Bem, vamos para Provérbios 12, versículo 20. Provérbios 12, 20. Engano novamente é no coração daqueles que maquinam o mal. E eu pensei sobre isso
Por que é astúcia, ou engano, ou mentiras, ou engano, ou qualquer um desses tipos de palavras, e isso veio até mim dessa forma. Se um homem está tendo um caso com alguém que não é sua esposa, a esposa começa a ficar um pouco desconfiada. Por que você está chegando em casa tão tarde? Estou apenas trabalhando no escritório, tive um grande algo para fazer ou algo assim, sabe? E há mais trabalho e eu fiquei para trás. Em outras palavras, contamos mentiras ou obtemos um álibi ou um... E se alguém atirasse em alguém e a polícia estivesse tentando investigar? Ele tem um álibi. Mas se eles não conseguirem evidências concretas, ele pode até escapar. Pelo seu choro, a tendência para outros pecados é ser enganoso. Se vocês se encontram, irmãos e irmãs, tentando dar uma leve sombra da verdade, ou você pode dizer que foi uma mentira inocente, ou foi... Você pode ver um homem que é fiel à sua esposa. Ele consegue olhar a esposa diretamente nos olhos. Sabe, minha esposa e eu, enquanto eu estava na África do Sul, acho que eu estava em Botsuana na época, mas de qualquer forma, na parte sul da África, quando comemoramos nosso 47º aniversário de casamento, mas eu poderia escrever para ela, enviar um e-mail para ela e dizer que a amava muito mais hoje do que no dia em que me casei com ela. E digo isso de todo o coração. Se uma mulher fosse infiel ao marido, seria a mesma situação. Eu te digo, você não deve ter nada a esconder. Você não se sente culpado? Como pode ser culpado sob essas circunstâncias? Temos que ser puros por dentro e por fora em nossas vidas. Nunca use de astúcia. E você não precisa usar Deus. Você nem deveria estar pensando em Deus. Ou como posso dar uma interpretação melhor a isso? Apenas levante-se, diga a verdade, e os 144 mil serão aqueles que prefeririam morrer a cometer uma palavra ou ação errada. Eles preferem morrer. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Primeiro, se vamos viver no céu sem pecado, o pecado já terá morrido em nossas vidas agora. Tem que morrer. O pecado tem que morrer. Agora. Porque se o pecado não morre agora, mas lembre-se, você não pode simplesmente dizer, vou me esforçar mais. Todas as manhãs, eu oro para ter a mente de Jesus. Porque eu sei que Satanás não pode vencer. Eu preciso da mente de Jesus. Eu lhe dou a incumbência de tomar minha vontade todas as manhãs. Fiz isso de novo esta manhã, porque minha vontade não é forte o suficiente.
E eu também peço por essa conexão viva, como a videira e o ramo sobre os quais falamos. E você sabe, eu pedi a Ele para ter o caráter de Jesus, o amor de Jesus, a fé, a graça de Jesus, a coragem de Jesus todas as manhãs. E então eu passo pelos pecados que tenho desde a infância. A maioria deles acho que não fui tentado por eles em décadas, muitas décadas. No entanto, sei que Satanás pode trazer de volta velhos hábitos ou velhos pecados. Então eu digo, Senhor, dá-me vitória sobre estes hoje. Sim, leva tempo. A oração da manhã é uma oração longa. Para mim, pelo menos. Não oro por muitas outras coisas, é claro. Mas, irmãos e irmãs, é tarde demais na história da terra para viver pecando. Arrependa-se. Estou vivo para Cristo ou vou voltar para o pecado? Você sabe, você está indo e voltando. Quando Deus pode nos dar vitória. E quando vier a tentação, não deixe que isso amadureça em sua mente. Ore pela mente de Cristo imediatamente. Cite, leve-a embora. E como eu disse, cite versículos das Escrituras. E isso acabará expulsando essa terrível tentação da mente. Ajoelhemo-nos juntos e peçamos a Deus que nos dê essa morte para o pecado.